Olá a todos, olá a todas, tudo bem? Galera, eu estou vindo aqui falar do meu novo programa, tá certo? É o programa de estudo para o pré-edital da Polícia Militar do Ceará. Polícia Militar do Ceará que vem aí, né, no próximo mês, segundo a Câmara dos Legisladores cearense, com 4.200 vagas. Dessas 4.200 vagas, 200 são disponíveis para o sexo feminino, 4.000 para o sexo masculino, tá certo? Galera, História do Ceará e Geografia do Ceará são as duas disciplinas que eu abordarei. Estado do Ceará eu devo a esse brilhante estado, tá certo? A minha graduação universitária, tá certo? Tive cadeira de História do Ceará e Geografia do Ceará, por isso eu tenho esse suporte, tá certo? Para trabalhar com vocês aqui nesse concurso, aquelas nuancezinhas que sempre caem em concurso, tá certo? Lembrando aí, galera, que o concurso da Polícia Militar do Pernambuco veio com história pesada, tá certo? E a respeito disso que a gente vai falar nesse vídeo aula de hoje, tá certo? A galera mandou comentar um pouco sobre essas questões, o meu ponto de vista, tá certo? Antes de tudo eu quero dizer, galera, que aqui é só o meu ponto de vista, tá certo? É o meu ponto de vista em relação a essas questões de vocês da prova, tá certo? Olha só, galera, eu peguei ela aqui, ela começa aqui na 53, né? 52. Olha só. Aqui essa 52ª questão aí de vocês é uma questão muito articulada. Eu falei para vocês que a IUAP, ela não costuma dar chá de bebê, não é isso? Não costuma dar, como diz aqui na minha região, moleza para o candidato, não. Olha o que foi que ela colocou aí, ó. Ela colocou palavras, dessas palavras o que é que ela quis? Ela quis tirar dessas 4 palavrazinhas aí, tá certo? A representação de Agamenon Magalhães e a política do Estado novista. Então, qual foram os objetivos de Agamenon Magalhães? Nacionalismo, xenofobismo, está aí a resposta. Eu não vou comentar sobre ela mais não, certo? Me perguntaram, aliás, me mandaram perguntas se eu achava correto essa complexidade de questão da forma que a IUAP colocou. Gente, é banca de concurso estadual. Se tem alguma possibilidade de analisar, tá certo? De excluir, de anular alguma questão, aí a gente precisa ter mais uma minuciosidade na leitura, tá certo? Para tentar ver se houve algum deslize. Mas eu posso logo avisando, essa questão aí eu não encontrei nenhum deslize nela não. Não sou experiente, tá certo? Nunca organizei questões para banca nenhuma, mas aqui, pelo que eu observo, a questão está muito bem elaborada. Ficou difícil? Ficou, mas a banca é difícil mesmo, tá certo? Essa 53 aqui, ó, ela vem falar justamente sobre, tá certo? Um texto do historiador Marcos Carvalho, tá certo? Que aborda lá um pouco, aí vai falando, tá certo? Outra questão top, justamente, era isso que eu já estava esperando, que essa prova viesse comentando. Texto por cima de texto, para você tirar dali de dentro a história verdadeira, um pedaço da história. Agora, só que eu achei aqui, de certa forma, né, uma covardiazinha, né, quando a banca colocou um texto desse tamanho aí, para depois colocar o parágrafozão aqui mais enorme aqui do Marcos Carvalho, tá certo? E colocou uma questão desse tamanho. Quando o aluno estava começando aqui, terminando, ele ia começar esse outro fragmento e já não estava mais lembrando de nada. E uma coisa que, justamente falando sobre a questão desse quilombo do Catucá. Foi uma pegadinha que caiu aí, ninguém estava esperando que a banca ia estudar tanto assim as principais histórias, as micro-histórias. Isso aqui é o que a gente chama de micro-história dentro da historiografia. A micro-história. Então a banca olhou de baixo para cima. Tá certo? Ele foi lá para baixo. A gente estava crente que ia cair Nassau, né, isso, os holandeses, a Revolução Pernambucana. Olha o que cai. Uma coisa desse daí. É uma questão da nível superior, galera. Aqui é uma questão super difícil. Não estou dizendo que essa questão é passível de ser anulada, não sei, tá certo? Mas é uma questão aí super elevada para o nível médio, tá certo? Que o nível da prova é nível médio, não é isso? A chamada Guerra dos Mascates aqui tá boa, essa questão aqui também tá tranquila. Olha outra que vem aí, ó, do texto do Putone, ó. Pedro Putone fala, tá aí, você vai ter que ler esse texto todinho. Mas só que essa questão 55, eu considero ela mais uma questão de língua portuguesa do que uma questão de
da história. Por quê? Porque você vai interpretar esse texto aí para poder resolver essa questão, que justamente a resposta é a letra A. O autor defende a existência da confederação. Ele utilizou aí uma questão de português dentro da questão de história. Não se distanciou, porque ele botou aí o fato histórico, mas aí está mais voltada para a língua portuguesa, tá certo? Vamos ver aqui mais uma questão. Outra questão aí também, tá certo? Super difícil, tá certo? A UPNet dessa vez ela veio, foi maltratando, né? Falando sobre o período pré-colonial. A gente já falava que o período pré-colonial ele era tendencioso a cair. Era tendencioso a cair, sim. Mas essa questão aí, essa questão veio bem elaborada, tá certo? Eu estou recebendo aqui e-mails, tá certo? O WhatsApp também, muitas pessoas dizendo que foi ruim história, acertou 5, acertou 4, outros não conseguiram, tá certo? E justamente perguntando se tem como anular alguma dessas questões. Galera, são questões aí que até quem é da área tem dificuldade em resolver. Eu confesso para vocês que essas questões aí é muito difícil. Tirando aquelas pequenininhas que a gente viu agora, falando sobre, né, a Guerra dos Mascates, tranquilo. Mas essas questões aí são de complexidade enorme. Ou seja, parte da micro-história para a história. Então ele foi buscar a história de baixo, tá certo? Ele não foi buscar a história de cima. A história de cima que a gente fala na historiografia é aquela parte da história que todo mundo conhece. O não dito. Ele foi buscar o não dito, né, como se diz. O não dito e jogou para o candidato. É uma covardia? É brincadeira, né? É uma brincadeira de mau gosto que a UPE fez com o seu candidato, tá certo? Quem acertou, parabéns, tá certo? Quem não acertou, fica aí a minha dica, que tenha mais cuidado com essa banca. As primeiras décadas do século XIX foram marcadas pelo chamado ciclo das insurreições liberais. Aí fala aí, outra questãozinha boa, tá certo? Essa questão foi excelente também, não tinha como o candidato que estudou errar uma questão dessa. Falando sobre a questão do Sidney, né, da desembarcação dos escravos em 59, outra questão também super boa também, tá certo? Se o aluno tivesse estudado bem fundo, a microhistória foi baseada só na microhistória. Quer judiar com um aluno, quer judiar com um concurseiro, faça isso aí, tá certo? Faça isso aí, traga a microhistória para ele. Porque você é aluno mediano, não é acostumado a trabalhar com a pequena história. Você é acostumado a trabalhar com a grande história, como se diz, né? Outra questão aí, né, de 64, falou sobre a ditadura militar. Eu falei para vocês que ditadura, prova de história que se preza, ditadura militar tem que cair. Isso caiu aí a questão da ditadura militar, mas a ditadura civil-militar é voltada em Pernambuco, né? Como a gente já se esperava, certo? Mas caiu a ditadura militar. Outra questão também top, também bem elaborada, tá certo? Pela IUAP. Gente, no mais, eu quero agradecer para vocês, tá certo? Não se esqueça que a partir desse mês que a gente vai entrar, eu estarei com História do Ceará, Geografia do Ceará também, tá certo? Um pré-edital. Quem adquirir esse pré-edital vai ter descontaço no pós-edital, tá certo? Quero agradecer a todos vocês. Quem passou, atingiu uma meta, né, para passar. Eu sei que a meta de todos foi atingir o seu objetivo. Quem não conseguiu, não baixa a cabeça. Olha o Ceará chegando aí, tá certo? Guerreiro, não baixa a cabeça. Concursos virão e com certeza vocês serão aprovados, tá certo? Galera, eu quero agradecer aí pelo seu carinho. Muito obrigado. Até o próximo.